Leite em Prosa. Oferecimento Agrotube, Nova Sat Leilões e Poitara Genética. Olá, eu sou Eduardo Lopes e está começando o Leite em Prosa. No programa de hoje, a prosa é com você. Vamos falar de um assunto de grande importância para o sucesso do rebanho, o papel do colostro na saúde e desempenho da futura vaca de leite, como a manutenção correta do colostro protege as bezerras recém-nascidas e influencia inclusive na produção de leite. Aprenda também a calcular a demanda de colostro para cada bezerra, avaliar a qualidade do material e a melhor forma de armazenamento. Estamos na Poitara Genética, projeto que tem por objetivo disponibilizar genética de vacas holandesas de famílias mundialmente consagradas para o mercado nacional. E como não poderia deixar de ser, a preocupação com a saúde e o desempenho das bezerras é vital para o sucesso do projeto. Antes de falarmos da importância do colostro na vida da futura vaca de leite, vamos fazer uma breve introdução da importância da criação de bezerras na substituição e, portanto, na seleção dos rebanhos leiteiros. É vital para o sistema ter grande eficiência na criação de bezerras, para garantir a reposição do rebanho e, portanto, promover ganho genético e aumento nas receitas com a comercialização de animais. Somente a substituição dos animais adultos do plantel por animais jovens superiores irá garantir a evolução do rebanho. Vamos falar um pouco sobre ganho genético, para entendermos com mais clareza a importância da criação de bezerras. O ganho genético não é obtido apenas através da utilização de touros melhoradores, mas também pela sistemática eliminação dos animais inferiores do sistema. Todo rebanho apresenta o que chamamos de distribuição normal de sua população, para qualquer característica que estivermos avaliando: produção de leite, classificação linear, qualidade de úberes. Na curva de distribuição normal, 50% dos animais estão acima da média e 50% estão abaixo da média do rebanho. Promover ganho genético, na verdade, é fazer com que a curva normal se desloque para a direita. Uma ferramenta importante para se conseguir isto é através da eliminação dos animais posicionados à esquerda da curva, os animais inferiores do rebanho. Esta eliminação sistemática dos animais inferiores só será possível se o rebanho possuir grande número de animais jovens para a reposição. Quanto maior a disponibilidade de animais jovens, maior será a intensidade de seleção que você vai exercer nestes animais, que irão efetivamente integrar o novo rebanho. Lembre-se, rebanhos com altas taxas de descarte involuntário, onde os animais são eliminados por problemas e não por seleção do criador, não obtém ganho genético expressivo. Rebanhos que não conseguem produzir grande número de bezerras para garantir a substituição das vacas que você selecionar para comercialização também não terão ganho genético expressivo. Como vocês observaram, a eficiência na criação das bezerras é vital para o futuro do rebanho de leite. Gostaria de reforçar alguns conceitos básicos importantes com duas frases. Se você é um produtor competente, você sempre estará ordenhando, na média, os piores animais do seu rebanho, porque os melhores animais estarão no bezerreiro. Cuide bem deles, serão o seu futuro. A competência é quem deve escolher quem fica, e não a incompetência escolher quem sai. Não permita que altas taxas de descarte involuntário comprometam os esforços que você está empreendendo em sua criação de bezerras. É muito importante que fique claro para você que a criação de bezerras é muito mais do que a produção de indivíduos para ingressar no rebanho. É ela que irá garantir a evolução genética de seu rebanho. Naturalmente que para isso nós precisamos garantir também um bom desempenho reprodutivo de nossos animais para produzir um grande número de fêmeas. Precisamos também ter um bom manejo de melhoramento genético, sabendo selecionar os touros que efetivamente irão produzir filhas efetivamente superiores. Precisamos também garantir a sobrevivência de nossas bezerras, portanto, trabalhar com baixa taxa de mortalidade nas bezerras. E, por último, garantir que o crescimento dessas bezerras seja adequado suficientemente
para que elas expressem todo o seu potencial produtivo no futuro. Todos estes assuntos serão discutidos por nós aqui no Leite em Prosa no futuro, mas hoje vamos falar do início de tudo, o fornecimento adequado do colostro para garantir a saúde de nossa futura vaca de leite. Bezerras que consomem grande quantidade de colostro de boa qualidade apresentam melhor curva de ganho de peso e melhor curva de ganho de estatura. Aqui temos dois bons exemplos do que estamos argumentando. Duas filhas de duas grandes vacas que estão expressando todo o seu potencial de desenvolvimento. Vamos comparar as curvas de desenvolvimento das duas bezerras em relação às curvas de crescimento dos rebanhos elite dos Estados Unidos e Canadá. Na tabela temos a correspondência das idades e pesos esperados nos dois países. Por exemplo, aos 90 dias, o animal deve ter aproximadamente 117 quilos pela tabela americana e 133 pela canadense. Abaixo lançamos as informações referentes ao crescimento da Areta e da Amanda, até a idade atual de cada uma. Ao converter as informações das tabelas em curvas de desempenho, temos a linha azul correspondendo à curva americana e a vermelha à canadense. Agora vamos fazer o mesmo com as duas bezerras. A curva amarela representa o crescimento da Areta, a verde a da Amanda. O desempenho das duas bezerras é fruto do potencial genético, dieta adequada e muito conforto, mas este desempenho não seria obtido se elas não tivessem sido bem colostradas. Vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco as bases de uma boa colostragem. Leite em Prosa. Oferecimento Agrotube, Nova Sat Leilões e Poitara Genética. Estamos de volta para falar do colostro e da colostragem. Só para reforçar a importância desse procedimento de manejo, eu costumo dizer que se eu tiver que resolver um problema de criação de bezerras em um rebanho de leite e tiver apenas uma opção de atitude, não terei dúvidas de focar neste item. A principal razão de sua bezerra adoecer com diarreia, tristeza parasitária grave, pneumonia e infecção de umbigo é por não ter recebido colostro de forma adequada. Afirmo isto porque nós resolvemos estes problemas em diversos rebanhos unicamente corrigindo o manejo do colostro e seu fornecimento, sem alterar as demais variáveis. Vamos estabelecer um conceito básico para entendermos a grande importância que o colostro terá na vida da bezerra. A doença ocorre porque o sistema de defesa do animal não foi capaz de impedir o estabelecimento do agente da enfermidade. Quem impede o estabelecimento do agente são os anticorpos, também chamados de imunoglobulinas. O problema é que a bezerra nasce com uma concentração muito baixa de anticorpos. Quem irá transferir os anticorpos para a bezerra será o colostro. Por que a bezerra nasce sem anticorpos, sem defesa? Isto ocorre porque a estrutura da placenta da vaca impede a transferência de anticorpos da vaca para a bezerra durante a gestação. Portanto, toda a defesa que a bezerra vai precisar será transmitida pelo colostro durante a primeira mamada. Se o fornecimento do colostro for adequado, a bezerra estará protegida. Se o fornecimento do colostro for errado, a bezerra estará exposta ao ataque dos agentes das doenças. O princípio básico de um excelente manejo de fornecimento de colostro é impedir que a bezerra mame na vaca ou novilha após o parto. O colostro sempre deverá ser fornecido na mamadeira, pois é a única forma de ter absoluto controle do volume e da qualidade do colostro que foi fornecido. Quando você permite que a bezerra mame na vaca ou novilha, você não saberá quanto de colostro a bezerra ingeriu e qual a qualidade do colostro. A regra mais importante é: a bezerra tem que mamar no mínimo 3 litros de colostro de qualidade conhecida na primeira hora de vida. Qual a origem desta recomendação de 3 litros de colostro na primeira hora de vida? Uma bezerra recém-nascida necessita de 15 gramas de imunoglobulina por litro de soro de sangue circulante para estar efetivamente protegida. Uma bezerra recém-nascida pesa, em média, 40 quilos. 10% dessa massa é o volume de sangue circulante, portanto 4 litros. 25% do volume de sangue circulante é representado pelos elementos celulares do sangue, o que resulta em um total de 3 litros de soro do sangue. Como nós precisamos de 15 gramas de imunoglobulina por litro de soro, vezes 3 litros,
teremos uma necessidade final de 45 gramas de imunoglobulina circulante para termos uma defesa efetiva de nossa bezerra. Partindo do número de 45 gramas de imunoglobulina, que é o mínimo necessário para a bezerra estar protegida, devemos fazer a seguinte pergunta: qual a quantidade de imunoglobulina o colostro é capaz de fornecer? Um colostro de aspecto normal possui, em média, de 50 a 60 gramas de imunoglobulina por litro. Uma bezerra normal mamando nas primeiras horas de vida é capaz de absorver de 30 a 40% das imunoglobulinas disponíveis no colostro. Portanto, se fizermos uma conta segura, 1 litro de colostro com 50 gramas de imunoglobulina por litro terá 30% de imunoglobulinas efetivamente absorvidas, resultando em 15 gramas de imunoglobulina no sangue da bezerra. Como nossa demanda é de 45 gramas, iremos necessitar de 3 litros de colostro. Somente para ilustrar, vamos imaginar uma bezerra de alto padrão zootécnico de grande valor, que após o parto mamou sem controle diretamente na mãe. Se esta bezerra nasceu com 50 kg de peso vivo, ela terá uma demanda de 56,25 gramas de imunoglobulina para obter uma proteção efetiva. Caso ela tenha mamado apenas 1,5 litro de colostro na primeira mamada e este colostro tenha uma concentração de 40 gramas de imunoglobulina por litro, com absorção de 30% das imunoglobulinas, a bezerra terá efetivamente 18 gramas de imunoglobulina, e não os 56,25 dos quais ela precisa. Aí pode estar a diferença de uma bezerra sadia para uma bezerra doente. Para reforçar ainda mais a importância do colostro na vida de uma bezerra, existem vários trabalhos mostrando que o volume de colostro fornecido na primeira mamada irá influenciar o desempenho do animal em toda a sua vida. Em um clássico estudo em que as bezerras foram acompanhadas até o término de suas segundas lactações, foram obtidos os seguintes resultados. As bezerras que mamaram 4 litros de colostro ganharam mais peso do que as bezerras que mamaram 2 litros. Ficaram gestantes mais cedo, sobreviveram mais no rebanho e produziram mais leite, no mesmo sistema de manejo. Portanto, a única diferenciação foi o volume do colostro na primeira mamada. Não se esqueça, em se tratando de colostro, 3 litros é melhor do que 2 e 4 litros é melhor do que 3. Estabeleça e cumpra a seguinte regra: a bezerra deve mamar, no mínimo, 3 litros de colostro com mais de 50 gramas de imunoglobulina na primeira hora de vida. Veja bem, não adianta nada você qualificar sua equipe de trabalho do ponto de vista teórico se na prática as recomendações não forem executadas. Vamos retornar a uma de nossas amigas, a Amanda. A Amanda nasceu no dia 26 de janeiro de 2011, às 18 horas e 17 minutos, pesando 42 quilos, tendo mamado 3,9 litros de colostro com 90 gramas de imunoglobulina por litro, às 19 horas e 47 minutos. Portanto, 1h30 após o nascimento. Considerando seu peso, ela teria uma demanda aproximada de 47,25 gramas de imunoglobulina. Estimamos que ela absorveu aproximadamente 105,3 gramas de imunoglobulina, garantindo 222,86% de sua demanda. Naturalmente, o primeiro passo foi dado para garantir a sua saúde. No próximo bloco, vamos discutir como produzir um banco de colostro. Leite em prosa. Oferecimento Agrotube, Nova Sat Leilões e Poitara Genética. Antes de discutir o banco de colostro, vamos colher o depoimento de quem acompanha esta realidade na prática diária. Eduardo, eu converso agora com o Fred, que é funcionário aqui da Poitara Genética e que inclusive está nos ajudando a fazer o programa hoje. Fred, todos esses animais aqui são frutos de transferência de embriões? Todos os animais são, 100%. E, portanto, nascidos de receptoras. Isso, exato. Agora, independente da hora do nascimento desses animais, todos os partos foram acompanhados? 100% dos partos foram acompanhados, independente da hora, se era 2, 3 horas da manhã, a gente acompanhava o parto. E algum desses animais mamou na receptora? Não, nenhum dos animais teve contato com a receptora. Pois é, qual que é o procedimento aqui com o colostro após o parto? O colostro ele vem do banco de colostro.
A gente descongela, demora 1h30 mais ou menos, e é oferecido para o animal. Quanto mais ou menos de colostro? A gente oferece 3 litros. O animal bebe até mais que 3 litros, mas o que a gente oferece são 3 litros. Perfeito. Então aqui o banco de colostro faz a diferença. Faz muita diferença na fazenda. Perfeito, Fred, muito obrigado. Como vocês perceberam, o banco de colostro é um diferencial aqui na Poitara Genética e, assim como aqui, precisa ser eficiente. Agora no Leite em Prosa você aprende a fazer aí na sua fazenda um banco de colostro. Após o parto, a vaca deverá ser separada da bezerra antes que ela tenha mamado. A vaca poderá aguardar o horário da próxima ordenha para ser ordenhada, não há problema. A vaca deverá ser ordenhada seguindo os procedimentos padrões de higiene de ordenha. Somente o colostro da primeira ordenha pós-parto será utilizado para o banco de colostro. Nas ordenhas subsequentes, ocorrerá uma grande redução na concentração de imunoglobulina do colostro. Somente aproveitaremos para o banco de colostro o colostro de vacas multíparas, com 2 ou mais partos. Não utilize o colostro de novilhas primíparas para o banco de colostro. Apesar do colostro das novilhas ter boa concentração de imunoglobulinas, a experiência imunológica destas novilhas não é tão grande quanto das vacas. Portanto, o colostro das vacas sadias sempre será mais seguro do que o das novilhas. Em várias ocasiões, nós conseguimos reduzir drasticamente os problemas de saúde das bezerras, unicamente substituindo o colostro das bezerras nascidas das novilhas pelo colostro de vacas oriundo do banco de colostro. Você pode confiar nessa recomendação. Após a ordenha, o colostro deverá ser imediatamente avaliado e congelado. Inicialmente, nós iremos colocar 1 litro de colostro em um recipiente que tenha a medida precisa para avaliarmos sua temperatura e registrarmos. Transferimos em seguida o colostro para uma proveta, onde a densidade será avaliada. É muito importante que a colocação seja feita suavemente para não produzir espuma, pois a espuma irá dificultar a leitura da densidade do colostro. Com o colostro na proveta, nós iremos colocar o colostrômetro lentamente e, em seguida, executarmos a leitura da densidade do colostro. O colostrômetro possui 3 escalas, uma verde, uma amarela e uma vermelha. Com a finalidade de utilização para o banco de colostro, nós utilizamos apenas colostro com leitura na escala verde, portanto com mais de 50 gramas de imunoglobulina por litro. Após a leitura do colostrômetro, nós registramos as informações do colostro da vaca no arquivo do banco de colostro. O colostrômetro dispõe de uma escala que estima a concentração de imunoglobulina existente no colostro, baseada em sua densidade. A área verde possui uma variação de 50 a 140 gramas de imunoglobulina por litro. A área amarela de 30 a 50 gramas de imunoglobulina por litro. E a área vermelha abaixo de 30 gramas de imunoglobulina por litro de colostro. Nós iremos utilizar somente colostro da área verde. Portanto, acima de 50 gramas de imunoglobulina por litro de colostro. O colostro que for aprovado para o banco de colostro deverá ser imediatamente acondicionado e congelado. O acondicionamento poderá ser feito em recipientes de 1 ou 2 litros. Podemos utilizar garrafas PETs ou sacolas plásticas especiais, bags. O importante é que o recipiente esteja limpo e desinfectado. A vantagem da garrafa PET é o baixo custo. A vantagem da bag plástica é a velocidade de congelamento e descongelamento, em função de sua boa relação de volume por superfície de contato. Imediatamente após o nascimento de uma bezerra, o colostro já deverá ser descongelado. O descongelamento será feito em água a 60 graus Celsius. Não utilize água com temperaturas excessivas para acelerar o processo, sob o risco de desnaturar as imunoglobulinas do colostro, comprometendo sua qualidade. Não descongele em forno de micro-ondas. O colostro deverá ser fornecido a 38 graus Celsius para a bezerra. Após o descongelamento, o colostro deverá ser transferido para as mamadeiras. Deverá ter sua temperatura aferida e em seguida ser fornecido para a bezerra, preferencialmente na primeira hora de vida. Espero que tenha ficado bastante claro para todos vocês a importância do colostro no futuro de nossas bezerras e, portanto, de nossos rebanhos. Lembro ainda que um erro cometido no momento da colostragem jamais poderá ser recuperado. Encerramos aqui mais um Leite em Prosa. Esperamos ter contribuído de maneira efetiva para suas práticas diárias e contamos naturalmente com sua audiência em nosso próximo programa. Um grande abraço a todos.